E aí, pessoal, vamos falar hoje da 10ª partida desse match que começou a pegar fogo nas últimas partidas. Então a gente teve 7 empates. Depois dessa, o Carequim conseguiu a primeira vitória de pretas, uma partida que aconteceu de tudo. Ontem, na 9ª partida, o Carequim passou perto de abrir mais um ponto de vantagem. Ele tinha uma vantagem grande na partida, não era fácil converter, e o Carlsen sempre tinha recursos. Ele achou uma defesa muito boa para levar para um final que era empatado. Teve bastante jogo ainda, mas a partida acabou empatando. Então hoje é o dia que todo mundo estava esperando muito, né? Porque depois dessa derrota do Carlsen, é a primeira chance que ele vai ter de brancas para tentar tirar essa vantagem, né? Ele precisa fazer mais um ponto, e a gente tem essa partida de hoje e mais 2 partidas só, né? São 12, já foram 9 partidas. Então ele precisa urgentemente ganhar para igualar o match, para poder levar para os empates de partidas rápidas, né? Então, todo mundo tá muito curioso para ver qual seria a postura dele, que abertura que ele ia escolher, né? Se ele ia começar a jogar diferente para tentar ganhar desesperado, né? Enfim. Mas antes de eu continuar, eu queria agradecer muito a resposta que eu tô tendo com esses vídeos. Muita gente se inscrevendo no canal, muita gente me mandando e-mail, mensagem no Lichess, mensagem no chess.com. Nunca recebi tanto contato nas redes sociais, geralmente elogiando, né? Comentando os vídeos, me incentivando a continuar. Então, assim, para mim tá sendo bem legal também. Tô conseguindo analisar as partidas, né? E além de poder transmitir um pouco do que eu vejo nas partidas, né? Ou do que eu uso também quando eu jogo, né? Eu tô aprendendo bastante também, tô analisando bastante partida, vamos dizer, com mais cuidado, que é um hábito que eu tenho às vezes, mas não sempre, né? Geralmente a gente tá fazendo coisas mais com computador, resolvendo exercícios, né? Lendo alguns livros, mas as partidas recentes é difícil analisar com tanta calma, assim, né? Porque geralmente essas partidas você sempre tá com análise de computador, né? Você vê em algum site, você baixa já do computador, já vê direto a opinião do computador, e você acaba não examinando a partida com tanto cuidado, né? E é claro, o xadrez clássico eu acho muito importante, as partidas antigas, eu acho que isso que constrói conhecimento, mas as partidas novas também são muito importantes, né? Tem muitas partidas de altíssimo nível que vale a pena explorar assim, e sem o olhar do computador, né? Tentando entender, tentando ver opiniões, tentando ver análises diferentes, né? Então no Mundial tá sendo bem legal. Tô acompanhando as análises ao vivo sempre dos comentaristas, que são jogadores muito fortes também. Então tá sendo legal. E depois do match, quando acabar, o canal aqui vai ter bastante coisa legal também, bastante vídeos variados, não só eu jogando, que é uma coisa que eu para mim é bem legal fazer também, bem divertido, né? E também análises de outras partidas, coisas que eu comecei a fazer um pouquinho, mas agora começou o match e não tá dando pra tirar esse foco, né? Porque é impossível pensar em outra coisa de xadrez que não seja esse match entre eles. E queria mandar um abraço também pro Gustavo Rodrigues, lá do Amazonas, que tá acompanhando sempre, comentando. E vamos lá, então. 10ª partida. O que o Carlsen vai fazer? Se vocês assistiram o vídeo da 9ª partida, eu chutei que ele ia jogar o cavalo F3, ou ele ia jogar um E4, só que um pouco diferente do que ele tem feito antes, que não tem dado tão certo, né? Ele conseguiu vantagem em algumas, não conseguiu concluir, mas eu achei que ele precisava mudar um pouco o que ele estava fazendo, né? E certamente ele também está achando isso, porque ele estava atrás do match, e ele precisa urgentemente tentar alguma coisa um pouco diferente para tentar fazer o ponto, né? Agora, eu realmente acho que ele não vai mudar o estilo em nenhum momento, assim. Ele confia que nesse estilo calmo, pressionando aos poucos, ele vai conseguir tirar um ponto para tirar essa vantagem, né? Realmente acho que essa postura dele, ele tem essa confiança nisso. Mesmo que tá tão perto de terminar o match, né? Ele tem que realmente reagir urgente. Eu acho que ele confia nisso. Então ele jogou E4 mesmo. Era um dos palpites que eu achava mesmo, porque é o que deixa ele mais à vontade. Então não adianta sair, isso é uma dica importante, tá? Tem partida decisiva às vezes, que a pessoa fala, não, eu preciso jogar uma coisa diferente, preciso surpreender meu adversário, eu preciso sair, jogar de um jeito, enfim, novo. Não precisa, você tem que estar sempre à vontade com o seu jogo, né? É difícil você se adaptar a estilos diferentes do xadrez. Você tem o seu estilo, você tem que lidar com ele. Se você quer resultado, geralmente você mantém o seu estilo, né? Se você quer se divertir, você joga de qualquer jeito, do jeito que te agrada mais, vamos dizer, né? Que você vai conseguir mais diversão, talvez sacrificando alguma coisa, não sei. Mas o Carlsen tem um estilo dele sólido e ele vai manter o E4 dele. Podia eventualmente variar com algum lance, mas eu achava que era possível que ele fizesse isso mesmo. O Carequim jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. E ele jogou cavalo F3, cavalo F6, que é a berlinesa. A gente já viu isso, que se no caso de roque, cavalo por E4, as pretas tentam
definir a posição um pouco mais rápido. Tem a variante com D4, que é principal, tentando aproveitar a iniciativa, né? Ou torre 1, que foi o lance que o Carlsen jogou na segunda partida do match. Na terceira, aliás, desculpa, que ele tinha brancas também. Aí o cavalo volta para D6, cai o peão de E5 e etc. Mas ele jogou D3, que acho que se chama anti-berlinesa. Evita essa vezes um cavalo por E4. O cara é quem aproveita para jogar bispo C5. E se vocês lembrarem, parece um pouco com a linha que o Carlsen jogou ontem na nona partida, né? A diferença é que o peão branco naquela variante ainda está em D2. Então as brancas têm a opção de jogar C3 e D4. Opa, na outra posição. Nesse caso o peão já está em D3. Então os planos com C3 e D4 rápido tendem a ser menos venenosos. C3, roque. E aqui ele jogou um lance que eu geralmente não costumo gostar muito, pra ser sincero, tá? Pode ser até que eu já falei isso em algum vídeo. Mas geralmente o lance normal aqui é roque, né? Fica tipo uma italiana. Bem parecido com uma italiana, né? Só que em vez de bispo estar em C4, está em B5. Talvez um pouco mais ativo, mas não vai mudar muito. Ele jogou bispo G5. Geralmente eu não gosto de tirar esse bispo tão cedo. Porque... primeiro que H6, né? Que é o lance útil sempre. Bispo H4. Tem essa opção de bispo E7. Que é uma volta típica. Enquanto o peão estiver em D7, né, eu tenho essa opção de voltar o bispo para E7. E agora batendo o olho, sem muita análise, né, vocês vão perguntar, mas por que não pode capturar o peão de E5? Né? Às vezes tem que dar uma pensada, que às vezes não é tão óbvio. Mas aqui D por C6, cavalo por E5, né, o peão que está no ar, mas acredito que cavalo E4 seja bom aqui. Tenho uma leve impressão. Porque esse D por E4 eu jogo o bispo por H4, recuperei a peça e estou com par de bispos, o que é extremamente bom contra o par de cavalos. E se jogar bispo por E7 intermediário, eu jogo dama por E7 e eu ameaço o cavalo de E5. Então, no momento que eu capturo o cavalo de E5, eu recupero o peão aqui. Recupero o cavalo, né? Mas recupero o peão porque eu consegui ganhar o peão de E4 de volta. Eu acho que o preço tem uma posição bem tranquila. Inclusive, o peão de E4 pode ser um problema aqui. Quem joga Ruy Lopes de preta sempre tem que cuidar com esse peão de E5, tá? Que é o primeiro tema básico que as pretas não podem levar. Mas ele não joga bispo por C6, que não seria um lance bom, acho, a não ser que ele ganhasse o peão, né? Que não é o caso. Então ele jogou roque mesmo. Engraçado que tem uma partida do Shirov contra o Carlsen em 2011, contra o próprio Carlsen, que foi jogado cavalo de BD2 e D6, cavalo F1 rápido, que é um plano para levar o cavalo para E3 direto. Enfim, eu coloquei a análise na partida que vocês podem abrir no navegador e também em PGN, né, que está embaixo na descrição do vídeo. Se alguém quiser aprofundar um pouco mais, né, se vocês separaram já, né, nesse arquivo que eu coloco embaixo, geralmente as análises estão um pouco mais detalhadas, que é para quem quiser investigar a partida mais a fundo, né, entender mais a abertura, de repente a variante ou as complicações. Né. Eu não tenho colocado muitas variantes loucas, muitas complicações no meio jogo, porque eu não vejo tanto sentido, não acho tão instrutivo embarcar nessas complicações geralmente. Mesmo porque são coisas que não estão muito ao alcance dos humanos muitas vezes, né? Umas coisas que são exclusivamente de computador e enfim, não vejo necessidade disso. E hoje eu fiz uma coisa diferente. Eu no Chess24 tenho a transmissão e tem as análises do computador que ficam lá, né? E aí eu tirei essa análise hoje. Então eu, enfim, ouvi algumas coisas que os comentaristas falaram, mas eu vi praticamente nada com o computador hoje, né? Eu já não vinha fazendo isso, né? Mas às vezes ouvi alguma coisa, vi avaliação lá. Tentei me afastar mais ainda, vamos ver como é que fica a análise. Eu gostei que foi E4 e E5 de novo, que é uma coisa que eu me sinto bem analisando das duas cores. E também, depois dessa semana aqui, né? Tá todo mundo, acho que, aprendendo bastante dessas variantes aqui. Mas vamos lá, então. Foi jogado roque, que, enfim, parecido com o lance do Shirov, cavalo D2, D6, cavalo D2, e ele jogou cavalo H5 aqui, o Karyakin. Que é interessante trocar esse bispo, né? Enfim, o bispo não tá mal em E7, mas acho que é um plano normal que o cavalo em H5 pode ir para F4 depois também. Na partida com o Shirov, o Carlsen jogou um lance do tipo cavalo B8 para poder jogar C6, né? E depois eventualmente trazer o cavalo para D7, que é um plano possível também. Então, de modo geral, eu não gosto muito do bispo G5 porque essa cravada perde um pouco da força, né? E de modo geral, eu uso
Pra mim, pelo menos uma regrinha que nessas posições de italiana, Ruy Lopes, o bispo geralmente eu deixo em C1. Quase sempre, assim. Eu faço outras coisas, cavalo D2 primeiro, torre 1. Geralmente eu não costumo tirar o bispo pra G5, tá? Mas é uma coisa de gosto. Então, cavalo BD2 e agora cavalo H5 para trocar os bispos, né? Que é um lance possível. Aí trocou os bispos. E aqui o primeiro plano do Carlsen que eu gostei. Ele jogou cavalo C4. E a ideia é trazer o cavalo para essa casa que é bem confortável sempre. Essa casa de E3, né? Geralmente o cavalo atrás do próprio peão assim é interessante, né? Porque ele ganha potenciais, né, apoios aqui em F5 e D5. É uma coisa sempre, uma coisa harmônica, assim, eu acho. Tanto que aqui uma casa possível para o cavalo aqui seria E6 também, usando o mesmo conceito, né? São conceitos gerais que não se aplicam sempre, mas enfim, dá para te ajudar na hora de escolher um lance, um plano. O Carequinho aproveitou que o cavalo estava em H5 e entrou em F4. Cavalo E3. E aí dama F6, que é um lance temático. Acho que eu já falei isso também nas variantes de italiana, que geralmente o branco faz isso, né? Tenta colocar o cavalo em F5 e a dama em F3. E aqui a dama cria uma pequena pressão em cima do cavalo de F3. Porque, enfim, se a dama sair, né? Enfim, alguma coisa assim, eu posso ter uns golpes cavalo G2, cavalo H3 cheque, sei lá. E a dama está bem em F6, né? Sem contar que libera a casa de E7. A gente já aprendeu isso por outras partidas desse match mesmo, que o cavalo ele vai bem para E7, né? Principalmente para ajudar o C6 e de repente passar para G6 depois, né? Ajudar o C6 aqui e passar o cavalo para G6 eventualmente. Tá bem Brasil aqui essas setas, né? Sem querer, ficou legal. Agora sim, o dama F6, se não tivesse o cavalinho E3, era muito mais forte, né? Porque o cavalinho E3 é muito bom aqui, né? Ele controla principalmente o bispo entrando em G4. Então, enfim, o dama F6 é um lance que acho que é harmônico, mas não vai criar nenhuma ameaça séria. E aí ele jogou G3, que é um lance que eu gostei também, né? Porque a qualquer momento que o cavalo voltar para G6 tá bem estranho, né? Então ele tem que embarcar nessa aí de cavalo H3. Rei H1 e cavalo E7. Daí bispo C4, o bispo vai ser atacado em algum momento, C6, bispo B3. Chegamos nessa posição aqui. Então é aquela coisa, né? Em algum momento o branco vai preparar um D4, eventualmente, né? Ou não. Mas é um dos planos possíveis, né? Outro plano seria, que ele acabou fazendo na partida até, seria um dama E2, né? Para defender o peão. Cavalo D2. E um dia, não sei, preparar um tipo um F4, né? Talvez. Ou até passar a dama para H5, que foi o que ele fez na partida também. A ideia é que assim, ele acredita que ele tem um plano mais consistente que as pretas. Esse cavalo em H3 pode estar um pouco superficial, não sei. E as brancas já estão mais preparadas para poder jogar um D4. Agora parece um pouco precipitado, porque não cria uma pressão tão séria assim, acho, no centro. E, enfim, esses cavalos em H3 e cavalo vindo para G6 aqui, não sei se é uma coisa que tem que se preocupar, talvez. Mas você viu que são várias partidas que a gente está analisando, né? Que é a italiana, Ruy Lopes, e todas são tão parecidas e tão diferentes ao mesmo tempo, né? Interessante isso. Porque sempre tem as suas particularidades. Mas bispo B3 que é normal. Acho que para evitar qualquer tipo de incômodo no bispo, não sei. Acho que ele não estava com muita pressa também. Talvez dama E2 primeiro fosse um lance mais objetivo. E depois cavalo D2 de repente, não sei. Talvez não tinha necessidade de fazer bispo B3 agora, né? Mas jogou bispo B3, cavalo G6 e dama E2. Melhorando um pouquinho a dama. Daí A5, que é um lance também que costuma ser feito, tá? Então muita coisa é assim, coisa que costuma ser feita, coisa que geralmente é normal, né? Então se você tiver uma noção boa desses lances, você dificilmente vai jogar muito mal xadrez, né? Além disso tem a parte do cálculo concreto, né? Mas enfim, esses são lances harmônicos que você vai acostumando vendo bastante partida. Então A5 e acho que A4 é uma ideia interessante sim, porque A4 seguido de bispo E6, né? Parece saudável para as pretas. Fica esse peão em A2 meio estranho. E o Carlsen preferiu evitar com A4. E aí bispo E6. Desenvolvendo normal também, né? Aqui tinha duas opções, né? Jogar o cavalo D2. E o cavalo em B3 fica meio estranho, pra falar a verdade, né? Mas depois eu tento preparar eu tô de olho na F4, que a F4 agora tá difícil, né? Porque tem esses cavalos entrando. Se trocar aqui cavalo B3, e eu preciso preparar algum jeito de jogar dama G4 aqui, né?
pra desalojar esse cavalo. Não parece tão fácil agora. Só que se o bispo saiu de E6, eu tenho um cavalo F5 entrando, que é chato, né? Alguma coisa assim. Depois dama G4, porque eu tamparia a coluna. Mas cavalo D2, acho que as pretas não vão capturar em B3. Eu vou tentar manter um pouco. Talvez torre a D8, não sei. A questão do jogo é essa. Se o cavalo H3 vai criar alguma coisa, ou vai ser só um lance superficial. Porque imagina, para onde que ele vai depois de H3, né? Ele vai ter que ir para G5 e depois para H7. Não, né? Teria que ir para E6, que é uma casa razoável até. Mas as pretas estão baseando já num plano um pouco mais na iniciativa, eu acho. O cavalo em G6 também tá estranho, não sei. Que ele tá limitado pelo peão de G3, né? Então aqui, visualmente, eu gostava do branco já, pra ser sincero. Eu tenho uma tendência a gostar do branco nessas posições, mesmo que eu jogo de pretas também. Mas eu sempre acho que o branco tá um pouco melhor, né? Nesse caso, não tem o problema do cavalo em C6, né? Que nem eu costumo falar bastante, né? O cavalo já conseguiu sair dali. Mas ele foi pra uma casa meio estranha em G6, né? Por causa do peão de G3. Então bispo E6, só que ele tomou uma decisão corajosa aqui. E é totalmente compreensível a decisão dele, tá? Ele jogou bispo por E6 mesmo. Mesmo porque o cavalo D2, em algum momento, ele podia achar estranho esse cavalo em B3, não sei. Não sei se ele viu alguma coisa concreta aqui. Mas parecia tranquilo também. Mas ele jogou bispo E6, meio que pedindo que as pretas jogassem F por E6. Porque ele joga o cavalo D2 agora. E aí o que foi muito falado é a questão do cavalo por F2 cheque aqui, né? Muita gente falou que empata, que era perpétuo, não sei o que o cara aqui não quis empatar. Dá uma confusão. Eu vou mostrar um pouquinho dessa variante. Mas certamente o cara aqui não viu que empatava, senão ele jogava, porque ele tá de pretas, faltando 3 partidas, né? Então, não foi uma decisão dele aqui. As pretas têm, vamos dizer, uma atividade de peças razoável. Mas essa estrutura com o peão dobrado aqui é boa no meio jogo, porque controlam as casas centrais, né? Controla os pulos do cavalo, né? Se bem que tem o peão de C6 para fazer isso também, mas principalmente essa casa de F5, né? O peão controla bem. Então, mas posto em alguns finais pode dar problema esse peão de E6. E é sempre melhor ter os peões não dobrados, geralmente, né? Os peões dobrados tem algum meio jogo, às vezes ele é bom para controlar as casas que nem eu falei, mas pode dar algum tipo de problema em algum final. Só que as pretas estão ativas, abriram a torre de F8 também, né? Isso aqui entrou em jogo agora com F por E6, né? Então o lance crítico era esse. Cavalo para F2. Não pode comer, né? Tá defendido. A primeira ideia que eu pensei é rei G2, aliás, né? Que é bem mais natural. Parece que ganha na hora. Só que esse lance aqui parece que é bem incômodo. E se eu jogar G por H4, dama G6 e é quase mate, né? Que seria engraçado até. Tem que jogar cavalo G4. As pretas recuperam aqui a peça com juros e correção monetária, né? Porque abriram o rei todo e ganharam o peão também, né? O peão de F2. Então aqui não pode fazer rei G2 a princípio, né? Teria que jogar rei G1. E aí a linha que foi citada, né? Cavalo H3, né? Se rei H1 empata, esse que era o perpétuo que estavam falando. E se rei G2, cavalo de G por F4, duplo, então tem que comer o cavalo. Duplo na rei na dama, né? G por F4, cavalo por F4. Opa, vamos manter a mesma cor, né? Mais um duplo na dama e no rei. Torre por F4 e dama por F4. E difícil dizer o que o cara aqui viu aqui, né? Eu não vi a coletiva de imprensa ainda. Se vocês virem depois, acho que é importante ver se ele comenta alguma coisa disso, né? Geralmente costumam subir para o YouTube esses vídeos da conferência, da coletiva de imprensa. Parece que o preto tá ativo, ganhou 2 peões, né? É difícil imaginar que o preto teria algum tipo de problema aqui, então não sei o que ele não viu. Não sei se ele não viu o cavalo F4, se ele achou que essa posição era confusa. Né? Naturalmente é confuso, mas parece, no mínimo, seguro para as pretas, né? Porque, tudo bem, em algum final pode entrar um cavalo em C4, sei lá, mas o rei branco está exposto, né? Eu tenho a coluna F para jogar com as minhas torres e já tenho 2 peões a mais também. Alguém disse que a avaliação do computador era um pouco melhor para as pretas, mas enfim, é o que parece mesmo, né? E aí um lance tipo dama F3 para tentar dar uma acalmada, trocar as damas, talvez, né? Porque se dama G5, dama G3, né? E se não trocar as damas, as brancas têm os cavalos pulando aí, né? Todo mundo sabe que esses cavalos aí são perigosos. E se trocar as damas, tem um cavalo C4 pulando de repente, né? O peão, um dos peões a mais, esse peão dobrado que não conta tanto, né? Então, não sei. Não é fácil julgar também sem saber, né? Não é fácil tomar essa decisão na hora.
Então ele jogou D5, Cariaquim. Pra, enfim, mexer esse centro, né? Não sei se foi uma decisão tão boa, pra ser sincero, tá? Porque esse peão de E5 às vezes fica meio estranho. Mas talvez evite um cavalo C4, né? Acho que é compreensível D5. Aí dama H5 foi bom. Alguém falou que tinha cavalo F2 aqui também, mas já não vejo nenhum sentido aqui. Já acho que é absurdo. E se o computador diz que empata, aí tudo bem. Não adianta a gente ficar usando o computador, sendo que a gente vai estar sempre jogando com o cérebro, não com o computador. Então não adianta nada essa análise, né? Mas aqui parece totalmente loucura como em F2, né? Porque um lance como esse eu nem sei o que faz. Acho que tem algum golpe aí, mas enfim. Não vem ao caso. Claro que se você estivesse jogando, viria ao caso, né? Porque você tem que lidar com isso. Mas estamos tentando entender o que o Carlsen está montando aqui na partida, né? O que é interessante considerar do cavalo F2 é que, assim, se o cara aqui sente que ele está mal, ele está ficando inferior, aí vale a pena ou faz mais sentido ele começar a apelar para essas linhas mais concretas. Porque quando você tá mal, né? Quando você constata que você tá mal, qualquer tipo de confusão assim é bom para você, né? Porque pode mudar o rumo da partida. Então o cavalo F2 teria que analisar também. Mas jogou cavalo G5, voltando o cavalo, H4, eventualmente expulsando o cavalo lá para trás, mas tem cavalo F3 também. E aí troca tudo, rei G2. E isso é o sonho do Carlsen. Isso é o que ele quer. Isso é o que ele mais quer para chegar. Estamos no lance 25 aqui. Ele não quer nada mais que isso. É assim que ele faz os pontos, né? Ele quer pegar essa posição assim e trabalhar ao final. Ele já jogou muitos finais assim, ganhou alguns e empatou outros, né? Não dá para ganhar todos também. Mas ele é muito bom em pressionar esse tipo de final com peças, né? Se vocês repararem, não é que ele é bom em finais teóricos, finais de livro assim que ele decora. Ele tem uma intuição muito incrível assim para posições mais calmas e finais com mais peças, tipo essa de 2 torres com peças pequenas, né? São posições que não envolvem tanta tática, assim. Ele tem uma intuição que é meio que única no mundo, assim. Então rei G2 expulsou a torre e torre F7. E aqui as peças têm uma estrutura um pouco pior, pelo que eu já falei, né? Esse peão aqui é sempre um pouco problemático. Por quê? Eu vou jogar torre 1, que nem ele fez, né? Tinha a opção de jogar H5, que era interessante. É um jeito legal de fixar sempre, né? Deixar esses peões assim. Cavalo F8 e aí cavalo G4. Cavalo D7, né? Para defender o peão e um lance do tipo torre 1, vamos dizer. Minha ideia é que eu tô ameaçando capturar o peão. E o que eu queria mostrar dessa estrutura é que sempre que as pretas trocam, isso aqui é um desastre, né? São peões isolados, dobrados e isolados, né? E as pretas geralmente não é legal, para as pretas não é legal avançar esse peão, geralmente. Porque pode dar a opção de eu trocar e jogar com essa maioria aqui de peões, né? Na verdade é aqui, opa. Eu tava querendo mostrar F4. Talvez um torre A1 primeiro, né, para evitar cavalo C5. E aí o peão de D4 pode ser um alvo também, né? E se tiver que jogar C5, ó, aí meio que tá paralisado isso aqui, né? Não consegue avançar. Enquanto isso o peão de F4 pode andar. F4, E5, né? Que também tá meio paralisado, mas tem umas entradas com cavalo, né? Ou até F5 eventualmente, né? E essa estrutura, ó, paralisada aqui é sempre restringido para as pretas. Tem até uns temas de mate, às vezes com cavalo e torre, né? Era uma ideia, mas ele quis jogar torre 1 mais flexível. H5, evitou o H5 das brancas, cavalo F1, manobrando o cavalo, que acho que foi um lance bom. Trouxe o rei para o centro, né? Então o que o branco vai fazer aqui, né? Ele vai dobrar na coluna E, que parece interessante, porque ele fica ameaçando, né? A ameaça é sempre mais forte que a execução, né? Essa é uma frase importante de saber, porque incomoda muito o adversário, né? Ele tem que lidar com as ameaças. Você não precisa fazer as ameaças, você não precisa concluir a ameaça. Você não precisa fazer, aliás, você pode fazer a ameaça, né? O que você não precisa fazer é a conclusão do lance, da ideia. Mas você fica criando esses problemas para ele, porque tem tempo limitado, né? A pessoa fica apurada de tempo. Então ele quer dobrar na coluna e começar a pular com o cavalo, né? Levar o cavalo para F3, para G5 eventualmente, ficar ameaçando um tipo de D4, um tipo de B4. Tem várias rupturas que as pretas têm que ficar de olho. Então é uma posição que tem muito jogo. O material tá igual? Tá, mas a gente tem várias peças em jogo ainda e muitos peões. Isso tá longe de ser empate, né? Eu sempre falo isso. Igualdade é muito diferente de empate, né? E nesse caso aqui não dá nem pra falar que é igualdade, né? As pretas estão piores mesmo. Esse cavalo no G6 é uma peça estranha muitas vezes. Ele não tem muito pra onde ir esse cavalo. Não consigo ver uma casa ideal pra ele, né? E por que tem essa casa de G5? Porque o peão de F7 saiu, né? Ele foi para E6. Então sempre dá algum tipo de problema
o peão dobrado, né? Não vou dizer sempre, vou corrigir a frase, né? Mas é bem frequente dar algum tipo de problema. Porque e como ele teve que jogar o H5 aqui, né? Talvez tu podia não jogar H5 de repente, mas ele não quis lidar com isso a vida inteira, né? Foi o que eu falei, se joga H5 foi aquela estrutura em G7 limitada. Então H5 foi a opção dele, né? Cavalo F1, rei F8, cavalo D2, rei E7. O rei é sempre um bom defensor nos finais. Claro que tem bastante peça ainda, então pode eventualmente levar algum tipo de ataque esse rei, né, com peças. Acontece, mesmo sem damas, né? Mas acho que colocar o rei em D6 parece muito bom mesmo para as pretas. Parece um recurso bom de defesa, né? Ou senão teria que jogar um lance tipo torre 8, torre 7 e ficar esperando, que é bem triste, né? As brancas escolhem quando vão liberar a tensão no centro. Outra coisa que eu pensei agora é que se D4 em algum momento aqui, eu posso até pensar, não sei se agora serve, né? Mas eu tava pensando nessa casa também. Não sei, porque ele pode ter um B5 um dia. Geralmente aqui troca mesmo, troca e F4 assim. E torre AC1. Depois vai bater no peão, né? Ou até B4 esse deck, não tá chegando agora, né? Mas enfim, era uma possibilidade até. Acho que não costuma ser bom não. Mas ele jogou F8, cavalo D2, rei E7, torre 2, rei D6. Trouxe o rei pro jogo. Ele aproveitou a chance para colocar o cavalo em F3 e G5, né? O que me faz pensar também que talvez esse lance era um pouco mais... Não sei, evitaria pelo menos o cavalo F3. É claro que as brancas têm várias possibilidades à disposição ainda, mas o cavalo pulando em G5 parece uma coisa... Parece uma decisão sensata evitar esse cavalo, né? Dele ir para G5. Aí não sei, talvez o branco jogasse torre A1 mesmo. Né? E agora rei D6. Parece uma versão ligeiramente melhorada para as pretas, né? O chato é que o cavalo de G6 não pode sair nunca mais, né? Porque tá caindo o peão de... Eu posso trocar aqui com o meu peão, né? Na verdade, não é tão verdade que eu falei, porque o peão de F2 também tá caindo. Mas o cavalo em G6 não sei para onde que ele iria. Exatamente. As pretas têm que vigiar também rupturas como D4, não sei. Lances desse tipo. Mas não vi necessidade dele jogar rei D6 direto, porque permitiu o cavalo F3, né? E na outra posição as brancas teriam que manobrar, fazer alguma coisa, preparar um B4, não sei. Mas jogou torre F8, cavalo G5, torre E7, torre A1. Pronto. E essa é que nem eu falei, esse é o tipo de final que o Carlsen sabe o que faz, assim. Tem algum tipo de vantagem e ele sabe o que ameaçar, em como incomodar o adversário. E o Carequinha é um dos caras que melhor defenderia essa posição de pretas. E ele tá, enfim, ele tá fazendo o que dá por enquanto, mas tá difícil. Né? Difícil no sentido que ele pode ficar bem mal a qualquer momento, né? A posição é um pouco inferior, não é nada grave ainda, mas não é fácil defender. Ele jogou torre 8, dobrando nessa coluna que tá completamente fechada, né? Só que ele tá tentando vigiar aqui essa troca sempre, para ter as torres defendendo o peão aqui de E5. Aí o Carlsen voltou o cavalo para F3. Aqui eu já tava de olho no seguinte, né? O que o Carlsen vai fazer aqui? Porque por enquanto essa troca não tá fazendo nada, né? Tudo bem, abriu a torre, mas tá só ajudando. Juntou os peões das pretas e não vejo porque que isso seria vantajoso, né? Então, o que me veio à cabeça é esse lance com o B4, que ele acabou fazendo também. Vou colocar de vermelho aqui. D4 e quando E por D4... vou até tirar esse lance que não faz muito sentido, né? D4, E por D4, tem um lance como E5 cheque, fixando aqui o ponto de E6. Não sei também, fecha a coluna às vezes, não é bom, né? Pode não ser tão bom. Mas é uma ideia. Porque F4 é difícil de fazer, né? B4 é um lance possível em alguns momentos, não sei. Mas ele quis jogar cavalo F3, que eu não tinha entendido à primeira vista. Achei que o cavalo estava bem em G5. O peão de E5 segue defendido, né? Porque se eu trocar aqui ele vai comer com o peão de E sempre. Jogou cavalo H8. E aqui até eu postei no Face, né? Que foi engraçado que o Carlsen jogou um final muito parecido com o Anand naquele torneio que teve na Bélgica em junho, rápido e blitz. E era mesmas peças, as torres e cavalo para cada lado. E o Anand jogou um cavalo H8 também, no lance de 23. E aqui foi no 33 que o cara aqui jogou cavalo H8. Eu tinha achado engraçado as semelhanças, né? Vou até colocar essa partida
na descrição do vídeo também, que foi uma partida muito boa do Carlsen. Então cavalo H8, com uma ideia nítida de trazer o cavalo para F7, né? Só que permitiu que as brancas jogassem D4, com mais força, vamos dizer, né? Porque, enfim, quando as peças do adversário tá longe, se tenta abrir o centro ao máximo, né? Agora, não tá fácil dar uma sugestão pro Cariaquim. Realmente não tá fácil. Tô ficando quase sem lance de pretas, né? Não sei se C5 é uma opção, olhando agora. Enfraquece também um pouco, mas é que às vezes você tem que avançar, né? Esse é um tipo de defesa que geralmente é difícil pros humanos, mesmo pros melhores caras do mundo, tipo Cariaquim, assim. Isso o computador, indiscutivelmente, assim como muitas coisas, faz bem melhor que os humanos. Que o cara que tá defendendo, ele quer ficar parado, geralmente, né? Agora, esse tipo de lance, assim, né? Não tô nem falando que é bom, tá? Uma coisa que eu tô pensando agora. Talvez ficar parado, talvez diminuiria a força do D4, não sei. Parece um lance interessante, né? D4 de novo é possível, tá? Porque se trocar tudo, né? Chutando aqui uma análise. Troca aqui, cavalo por D4. E eu tô ameaçando por D5 de repente, né? E essa posição aqui, material tá igual, mas pode ser bem grave também isso aqui. Tem um cavalo B5 entrando. Ó o ataque que eu falei aqui. Ó as torres passando em cima do rei. Cavalo no G6 segue esquisito, né? Não pode jogar E5 que tem um senhor duplo aqui em F5. Então tá chata a posição. E o peão de C desempenhava uma função boa, controlando a casa de B5 também, né? Então talvez D4. Mas parece menos grave do que aconteceu, né? Jogou cavalo H8 para trazer para F7. E aí D4. E por D4, né? Não tem outro lance, eu acho. Se jogar cavalo F7, porque se eu jogar E por D5 é ruim, né? Porque agora as pretas conseguem defender o peão, né? Com a mesma quantidade de peças. Só que esse lance aqui primeiro é muito melhor, né? Cavalo E5, cavalo E5, rei E5 e E por D5 agora. Que é quase mate. Mas rei por D5... Quase mate? Mentira, né? Na verdade, o que eu quis dizer é que o rei em D5 tá quase levando mate, né? E por D5 tá longe de ser mate. Torre E5, e isso aqui parece um desastre completo, né? Se for para trás, eu posso escolher qual peão que eu como. Além de ter uma iniciativa grande, eu tenho um peão limpo a mais, né? E talvez tenha que jogar rei C4 para tentar um contra-jogo, mas parece bem superficial isso. Não, rei B3 enfim, tem jogo até, mas parece ruim para as pretas isso. Então ele jogou aí por D4. E ele comeu de cavalo, que depois eu entendi que era muito melhor do que a minha ideia, mas eu tava pensando em E5 aqui. Mas do jeito que ele jogou é muito melhor, né? Pensei nisso e tentar comer de peão mesmo para paralisar aqui, né? Na verdade deve ser aceitável também essa ideia. Torre B1 e B4. E vou ser sincero assim, tá? Durante a partida, porque esse site tem todo o engine ligado sempre. Se você desligar o engine, né? Tirar, no Chess 24 tem a opção de tirar, por exemplo. A quantidade de ideias que você imagina é muito maior. Porque mesmo que você vê o engine, mas você calcula um pouco o que ele está falando, você sempre vai ser guiado por ele, né? E se você está sozinho, dá trabalho no começo, né? Porque você sai da zona de conforto, você sempre está à vontade vendo o engine ali, vendo o que a avaliação que ele está dando, né? Mas eu costumo ver bem mais ideias assim. Então esse plano eu achei bem lógico. De, né, E5 e depois retomar com o peão de C. Tem rei C5 aqui, talvez, se aventurando, né? Não sei. Mas pensando posicionalmente na coisa, né? Que eu acho que é sempre um olhar instrutivo você... independente dos golpes, se dá pra fazer agora ou não dá, né? Isso vai ter que se preocupar na partida. Mas você entender os fatores posicionais é o que fica pra sempre. Isso que é o conhecimento mesmo. E agora B4 é muito forte se chegar. Porque eu vou dobrar na coluna B e jogar B4. E além disso eu tenho uma possível maioria de peões aqui andando, né? Mais pra frente, claro. Então eu achei interessante, mas cavalo D4 é bem mais flexível. E mantém ameaças bem fortes também. Ele jogou G6, cuidando dessa casa aqui. Porque senão eu poderia ter um E por D5 em algum momento, né? E pra não ter que retomar de C, que talvez na avaliação do cara aqui não era legal, ele quis jogar G6 para poder retomar com outro peão. Também não sei se cavalo F7 direto era uma opção melhor, né? Mas enfim, G6, aí torre 3, que eu não entendi também. Esse tipo de lance que é muito difícil, né? Eu achei que ele ia jogar E5 direto, não sei, alguma coisa assim. Mas torre 3 é muito forte, porque cavalo F7, agora ele dá cheque lá e torre F3.
entrar em F6. E agora o negócio vai começar a fluir de um jeito. Cavalo H6, torre F6. Atacou o peão de G. Torre G7. E ele jogou um lance muito fino, B4. Gostei muito desse lance. O cavalo vai ficar bem em B3 depois. Porque ele tá... Primeiro que ele tá sustentando, né? Trocou aqui uma vez. Ele tá sustentando o cavalo em D4, né? Pra não ter nenhum tipo de C5. Ele vai fazer esse plano aqui. Ele vai jogar A5 e olha só. Eu falo muito isso, né? Esse peão fixado nessa casa, né? B7, G7. Esse peão restringido na segunda fileira é sempre problemático. O cara aqui quis tirar a torre de F3, de F6, né? Puxou a torre para F3, cavalo H6, A5. Primeira parte do plano concluída. Então ele estabilizou aqui no centro. Criou essa fraqueza em E6, que vai ser um ponto chato para as pretas ficarem de olho. E vai levar o cavalo para C5. E olha que legal a estrutura, né? Não tem uma casa no tabuleiro, né? Tem na verdade, mas é praticamente impossível chegar. Mas não tem uma casa fácil das pretas chegarem com o cavalo para defender essa casa de C5, né? Não tem como combater esse cavalo aí, né? A única casa confortável seria A6, mas ó, quando é que o cavalo vai chegar de H6 para A6, né? Nem tem uma rota aceitável, né? Não sei nem como é que chega em C7 para ir para A6, talvez nem chegue, sei lá. Teria que ir por E8, mas como é que chega em E8? Não chega, eu acho. Basicamente não chega, não tô vendo como é que o cavalo chega em A6. Mesmo se tiver todos os tempos do mundo ali, né? Porque tá uma estrutura que, enfim, as pretas estão com os peões atrapalhando ali também o próprio espaço, né? E aí, assim, o cara aqui conseguiu um plano, né? Que era desalojar a torre de F6 para poder jogar cavalo F5, porque agora a torre não tá mais em F6. Isso é uma conquista, porque a torre tava realmente incomodando. Naturalmente ele não vai trocar os cavalos aqui. Cavalo B3, rei C7, cavalo C5. E aí que dá para entender que assim as brancas têm a possibilidade de avançar essa maioria um dia, né? Esses peões que podem começar a andar F3, G4. Mas a ideia principal dele vai ser abrir ela da dama. E vai ter ataque, esse que é o negócio. Olha o peão de B7 ali, né? Então ele tá com umas ideias do tipo de fazer, por exemplo... torre B3 e B5. Ele tem que só cuidar com o cavalo D4 pulando aqui, mas vai ser muito difícil cuidar desse peão aqui. Se eu conseguir, vamos dizer, se eu conseguir dobrar na coluna B e jogar B5, né? E esse cavalo de C5 é muito absoluto aqui, então ele vai ser mais um ajudante para ficar apoiando o ataque em B7 aqui. Então é realmente incômoda a posição já. Acho que a vantagem das brancas é bem grande nesse momento. Ele jogou rei B8, que eu acho que é uma defesa boa. Torre B1, rei A7. Deixou o rei ali, que é uma casa boa para o rei, porque se ele deixasse aqui em C7, quando eu abrir a coluna B, né, esse peão de B como é que vai defender? Eu tenho que usar as torres pela segunda fileira aqui. E para fazer isso eu preciso colocar o rei do outro lado. Porque se eu deixar o rei em C8, né, se ele jogasse esse, vamos dizer, talvez seja possível também, mas dá uma sensação que pode levar a uns temas, né? Por exemplo, né, sei lá, vamos fingir que jogou torre B3, daí vamos fingir que tá passando o lance aqui, tá? Só para chegar na posição que eu quero. B5, tá? Só para... Claro que tem vários erros táticos aí no meio, tá? Tem um cavalo D4, mas não importa. Só tô pensando, quero mostrar posicionalmente a ideia, né? Baseado em planos, né? Xadrez é isso, é sempre baseado em planos, ideias. Se o rei tá em C8, provavelmente um lance como A6 aqui é muito forte, né? Inclusive aqui, B por A6, torre B8, rei C7, cavalo A6, tá quase levando mate aqui, né? Tá bem perto de levar mate. E acho que vai levar de algum jeito. Que eu não tô vendo ainda, mas esse tipo de ataque parece bem assustador para as pretas. E isso mostra bem a ideia que eu tô falando. Você não precisa ver o mate, você precisa criar a ideia e saber que isso incomoda o adversário, né? Saber o que incomoda seu adversário é muito importante. O que é chato de lidar, né? Isso, xadrez é isso, é criar dificuldades pro seu adversário. Então o rei em C8 não ficaria legal, por isso o Karjakin pensou que o rei vai ficar legal em A7, né? Esse tô tentando explicar o método de defesa dele, como que ele pensa, né? Além, claro, do cálculo de variantes, mas esses caras sempre se baseiam muito em esquemas de peças, informações, assim. Então dá pra entender a maioria dos lances. Então jogou rei B8, daí torre B1, rei A7, né? B5 no caso ainda não é bom, porque
troco em B5 e tem um cavalo D4 depois, né? Que atacaria a torre em B5 e a torre em F3, né? A torre que estaria em B5 depois da troca. Naturalmente as brancas não tem nenhuma pressa mesmo. Torre D3, né? Evitou esse pulo para D4. Torre C7. Poderia jogar B5 agora, mas ele preferiu preparar de um jeito bem inteligente aqui. B5 é interessante, mas as peças pretas estão mais ou menos em casas boas para defender, né? E quando chegar B5, tem um detalhe, também a vida não é só alegrias, né? O cavalo em C5 agora não tem um peão de B4. Então ele está um pouco mais vulnerável, vamos dizer, a algum tipo de ataque. A torre em B5 vai ter que ficar por lá, né? E vamos dizer, eu jogo um torre E7, torre B3. Então, torre B3 não pode por causa do duplo, né? Aqui. Mas vamos fingir que eu jogo um outro lance, né? Torre D2, torre D1 para trazer para cá, né? Ainda não é tão claro como as brancas ganham. Porque eu não tenho tanta liberdade assim. Não tenho um torre B6 para ganhar esse peão, né? Porque o cavalo de C5 está no ar. Por causa da torre de C7. Então ele quis preparar um pouco mais, né? As pretas não tem contra-jogo, então torre A3. Também não sei para quê, mas ele está eventualmente ameaçando alguma coisa na coluna A, que por enquanto não, né? Porque se ele jogar A6, as pretas fecham aqui. A6, B6, vamos dizer, né? Cavalo D4. Evitar o pulo ali em B5. Torre D1. Que é um lance interessante, né? Claro que ele vai voltar para F5. Mas se jogar cavalo B5, que parece tentador, fechou desse lado, mas aí vamos para outro lado. Então, realmente, os finais do Carlsen com mais peças é uma coisa muito instrutiva e muito bonita de ver. Daria para fazer vários livros com esses finais. Que ele joga com mais peças. Esse tipo de sutileza aqui é bem legal. E agora o cavalo saiu, não volta mais para F5 e eu vou entrar em F6. E vai ter que ficar numa defesa muito passiva com torre 7. E na verdade já está caindo o peão de G6, né? Não sei nem como é que defende esse peão, mas teria que fazer a torre G7, vendo aqui uma defesa aceitável, né? Torre F6 e trazer o cavalo de outro jeito. Mas está muito passivo, né? Muito passivo. Eu vou trazer outra torre agora, eu posso até me dar o luxo de trazer o rei para atacar o peão de G, né? Então, mobilidade dos peões é uma coisa que faz muita falta, que as pretas estão com um problema com isso. Principalmente por causa dessa estrutura, e esse peão em E5 é muito forte aqui. E o cavalo em C5. Então é isso, reconhecer as estruturas que são boas, né, com tais peças, né, isso que é realmente bastante difícil. E esses caras fazem com muita facilidade. Então ele jogou torre D1, cavalo F5, voltou. Rei H3, melhorou o rei, enfim. Vamos ver agora qual que é a ideia dele, né? Cavalo H6 e F3, essa que é a ideia dele. Antes de jogar o B5, ele pode jogar em algum momento se ele quiser. Mas ele quer ameaçar um G4, eventualmente. É o que eu falei, ele está tentando criar ameaça. Torre F7, jogou torre D4. Cavalo F5, voltou a torre. E agora o cara aqui tem que viver com a chance das brancas jogarem G4. Que vai desalojar o cavalo de F5. E essas posições meio fechadas assim, é difícil achar uma casa pro cavalo. Depois de G4, né, vamos fingir que ele jogasse um lance do tipo... não sei. Rei A8, vai, enfim, só para passar o lance. Depois de G4, que eu não sei se ele ia fazer também, tá? Ele tava só criando essa ameaça. Para onde vai o cavalo? Eu desafio vocês a encontrar uma casa boa para esse cavalo. Porque nessa estrutura, né, a única coisa que as pretas conseguiriam é que, se trocar aqui, a torre pode começar a jogar. Né? Por isso que eu não sei se é o momento de jogar G4 ainda. Mas se eu colocar o cavalinho em E7, para onde que ele vai depois? Né? Não tem casa para esse cavalo. Cavalo G8, não tem para onde subir depois. Cavalo C8, né? Talvez teria que fazer essa volta ao mundo aqui. E mesmo assim, B5 ele não está tão bem. E H6 não melhora muito, G7 pior ainda, né? Só que as brancas vão ter que lidar com contra-jogo na coluna, né? Então, talvez não fosse necessário fazer isso agora. Mas ele está criando esse incômodo para as pretas. Então, achei muito inteligente da parte dele isso. Ele jogou torre H7, o Karyakin, que agora não pode jogar G4, né? Tá caindo o peão de H4. E agora a torre B3. Então o que aconteceu? Ele está fazendo as pretas alugarem a torre ali em H7 para vigiar G4. E com isso ele distrai um pouco as peças do Karyakin para poder jogar B5 em melhores condições. Falando parece muito bonito, né? Agora fazer que nem ele é a coisa que não dá. Essa que é a grande dificuldade, né? Entender
como montar isso, né? Depois de feito, dá para entendendo um pouco, mas é realmente impressionante isso. A eficiência que ele faz esses planos. E aqui tá difícil achar lance útil, na verdade, para as pretas, né? Talvez passar lance de cavalo, mas parece triste, né? Cavalo H6. Eu já tenho a opção de jogar G4 se eu quiser, né? E sem contar que cavalo H6, aí B5 deve vir com muito mais força. Por quê? Se a questão é, né? O torre B3 já tá eventualmente ameaçando B5. Porque agora eu não tenho a torre em C7, né? Porque eu tô querendo vigiar G4. E eu não tenho a torre em C8 porque eu tô precisando vigiar E6. Olha o tanto de problemas que ele conseguiu criar numa posição aparentemente... Tudo bem, melhor, mas aparentemente não tão... Né, aparentemente inofensiva, vamos dizer, né? Não tão preocupante assim. Então ele jogou torre E7, esperando. Triste, mas tem que esperar às vezes. Podia jogar B5 já, mas ele jogou torre D3. E você fala, por que ele não jogou? Por que ele não jogou? A questão é, por que precisa jogar agora, né? Por que não fazer mais uns lances, deixar o adversário pensar mais, tentar apurar seu adversário, tentar melhorar as condições do seu lance, né? Então esse tipo de calma assim para trabalhar a posição eu acho bem admirável também desses caras, né? E não só do Carlsen, né? Vários caras muito bons fazem isso. Outra coisa que é importante notar, acho que sempre que B6 eu tenho duas alternativas, né? Uma é trocar em B6, que eu acho que é a mais lógica, e depois tentar uma infiltração pela coluna A, né? Aqui teria um rei B5 talvez, que parece meio corajoso, mas tá subindo o rei, né? E outra é um lance tipo cavalo A4 assim, ameaçou o peão e quando troca lá, e aí eu volto meu cavalo para C5. E mesmo se jogar torre B7, olha que harmonia bonita aqui. Troca, troca, e agora ó, peão de E6 de novo. E se torre E7, agora eu posso pensar em jogar A6, né? Pensar em jogar G4, olha que beleza ter esse G4 preparado já. E quando se trocar aqui, ó, agora o meu peão tá passando em H. Em compensação, os peões, vamos dizer, a mais das pretas estão completamente bloqueados aqui. Pelo cavalão em C5, que é um monstro até agora, né? Então realmente é difícil dar uma sugestão melhor pro Cariaquinha aqui. Ele jogou torre H8. Torre B1. E esse torre B1 vamos dizer, é o último toque assim no Carlsen, porque ele podia jogar B5 de novo, só que ele falou, faz um lance aí, né? Quero ver o que você vai fazer. E não tem como, né? Qualquer lance que você fizer de preto vai piorar a posição. Esse que é um negócio. Se ele jogar torre 8 para passar, agora B5, porque agora não tá defendendo a segunda fileira, né? Tudo bem, não acabou, não é o fim do mundo ainda, mas vai ficar extremamente passivo, né? Na verdade é o fim do mundo, aliás, desculpa, né? Porque torre 7 eu jogo torre B6 já direto, talvez, né? Atacando o peão. Se torre lá, agora torre B3 ganha o peão. E vai ter que jogar um lance extremamente triste que é cavalo G7. Ah, daí torre B3 ganha. Torre B8 única e A6, olha que beleza. Como é fácil, parece, né? Pois é realmente impressionante. Estamos vendo a história sendo feita aqui, o xadrez jogado no seu mais alto nível, né? E é claro que assim, o que o cara aqui fez até agora no match é totalmente impressionante. Essa partida, ele foi fazendo pequenas imprecisões, mas é difícil pontuar. Nossa, fez um super erro. Não tem nenhum problema aqui com o cara que jogou, o nível dele, o nível que ele fez a partida, né? Ele não jogou mal. É que o Carlsen tá fazendo uma partida impressionante mesmo, né? Mas o nível tá sendo muito alto mesmo essa partida. A única chance boa que o cara aqui teve foi aquele cavalo por F2, que era tenso, né? Mas enfim, mudava o caráter da posição. Depois ele foi fazendo talvez bem pequenas imprecisões e tá nessa dificuldade agora. Então torre 8 também não dá, né? O lance de cavalo é triste, vai ter que jogar o cavalo lá pra trás, né? E ele podia ter jogado D4 em vários momentos, tá? Que eu não comentei, né? Mas tem cara que só piorar a posição esse lance, né? Porque aí o G4 vai vir com mais força ainda quando vier. E é mais uma fraqueza, eu acho. Não vejo nenhum objetivo em jogar esse lance, né? Só se tivesse um torre D8, torre D5 rápido, né? Parece meio fantasioso também. Talvez seja melhor também do que aconteceu, mas não sei. Ele jogou torre H7, mantendo o controle aqui de G4. Só que agora chegou B5 finalmente. Peão toma torre B5 e agora as torres estão na pior posição possível, eu acho, né? Que seria semelhante ao que eu mostrei agora, né? Que seriam as duas torres na oitava ou as duas torres na sétima.
Porque agora quando eu chegar com torre B6 aqui, não vai ter como defender o peão. Então, é realmente incômodo. Porque o que as pretas teriam que ter agora... Vamos fazer o seguinte, vamos teletransportar essa torre aqui, ó, de H7 para C7. Essa é uma defesa boa. E eu acho que foi uma que eu mostrei lá no comecinho do final. Se vocês olharem depois a análise aí, no lance 48, que eu sugeri o B5. Acho que a sugestão é exatamente, olha só. É a mesma posição, exatamente, olha só, não tô tão mal, hein? Essa é a defesa ideal para as pretas. Por quê? Eu tô de olho no cavalo, tô defendendo o ponto 2 vezes de B7, e eu não tô evitando esse, porque o cavalo tá caindo em C5. Não tem como atacar o peão de E6, né? Tudo bem, concordo que rei H3, F3, G4 talvez seja decisivo, mas vai fazer o quê, né? Às vezes não dá pra salvar, você tenta fazer o melhor. Então na partida, a gente teve... o que eu queria mostrar era a torre B5, isso. Então essa aqui tá na partida. Então ele foi, voltou, preparou o G4, fingiu que ia jogar G4 eventualmente, fez o cara colocar a torre em H, e aí jogou B5. E num passe de mágica, a torre que estava bem em C7 foi parar no outro lado em H7. Então muito legal ver essa lógica. Eu gosto muito desses raciocínios assim, né? Que parece que você chega um pouco mais perto assim, né, dos caras, né? Tipo, de entender o que ele fez. Então, tá ameaçando o torre B6 simplesmente, né? Dobrar aqui não é um lance bom agora, né? Porque tá levando um duplo. Mas ele não precisa disso, ele só quer jogar a torre B6 agora. Agora, se jogar a torre H8, aí provavelmente eu jogo torre... Não sei, torre B6 talvez primeiro. E quando a torre 8, torre B3 eu dobro. E problemas aqui. Pois é, realmente... Inclusive outro lance que eu tô pensando agora, né? Além de cair o peão de B7, eu tenho A6, que é uma ameaça seríssima, né? Porque se comer em A6, eu tô dando mate em A6. Mas claro que comer em B7 seria suficiente já. Então o Karjakin, já com muitos problemas, jogou D4, tentando criar alguma coisa. Torre B6. Peão vai cair, né? Cavalo G7 fora de cogitação, mesmo porque tá caindo o peão de D4. Torre C7. Cavalo por E6. Torre C3 é o contra-jogo que ele tentou. Cavalo F4, que é um lance totalmente harmônico, né? Tá ameaçando a torre, eu não quero deixar esse peão passar tão longe. Cavalo F4. Se trocar aqui, eu tô trazendo o cavalo para D3. É uma posição super tranquila. Jogou torre C7, com a ideia de eventualmente trocar as torres em D3 e trazer outra torre para C3, né? E aqui ele jogou um lance que me surpreendeu muito. É um lance bom. A maioria dos lances do Carlsen pode surpreender, e a maioria deles são bons também. Mas esse realmente eu achei que ele não ia fazer. Eu achei que ele ia trocar em G6, comer em G6, capturar o peão de G6. Aí quando eu troco em D3, cavalo por D3. E se torre C3... E aí eu tava tentando calcular isso durante a partida, né? Que realmente tava um pouco assustador isso. Porque, enfim, se tirar o cavalo tá caindo em F3. Eu tava tentando jogar um E6, mas não tava conseguindo, né? Tirar o cavalo e jogar E6. Só que esse lance aqui é muito bom, né? Torre F6. Esse é um lance que dá pra achar, pensando um pouco. Porque agora eu faço o cavalo sair, e quando o cavalo sair eu tiro o meu cavalo também. E além disso, né? Vamos dizer, sei lá, cavalo... Não sei nem pra onde vai esse cavalo. Cavalo E3, por exemplo. Ele tá tão descoordenado aqui que é possível que E6 já ganhe, né? E E7. Né? Nunca é tarde pra errar, né? Então se eu jogar E8 aqui, eu vou levar um belo do mate aqui no canto. Só que depois de torre D1, acredito que G4 seja mais do que suficiente pra ganhar. Porque troca, torre H1, rei G3, torre G1, rei H2. E eu vou coroar no próximo lance. Imparável isso, né? Então tinha essa sequência, né? Mas não é tão simples assim. Mesmo porque talvez as pretas tenham algum tipo de truque aqui, não sei. É que cavalo E3 não dá, se tiver que voltar o cavalo pra trás, tá perdido, né? E esse final também tá totalmente sem esperança, né? São muitos peões a menos. Então a opção dele era jogar a torre por G6, que eu achei que era natural, elimina mais um peão, né? Só que ele jogou esse lance aqui. Que eu realmente achei impressionante. É duplo nas torres, né? Então tem que capturar em D3. Atacou aqui as duas torres. Duplo. Torre por D3 tem que ser. Cavalo por C7. E ele jogou rei B8 aqui. Pra tentar trazer o rei pro centro, né? O quanto antes. Porque se jogar torre F3,
Além do peão de G6 tá disparando, né? Ali. Se eu jogar cavalo B5, agora o que faz, né? Porque rei B8 ou A6 e pode abandonar feliz, né? Que vou fazer dama de vários jeitos, né? Vai ter que jogar rei A8. E pra fazer isso, acho que era melhor fazer o que ele fez mesmo, né? Aqui acho que torre G6 mesmo. Inclusive... tem um mate aqui, né? Que eu tô vendo agora, que eu não tinha visto, pra ser sincero. Torre G6 vai ganhar com certeza. Eu tô vendo se tem um lance melhor ainda, né? Torre F6 deve ser mais cruel. Porque esse mate é tipo imparável, assim, né? Vamos ver, né? Porque se torre por G6 tinha um cavalo E7 ainda, né? E esse aqui é triste, porque esse B6, A6 é de doer, né? E torre F8 mate. Então olha o que ele visualizou aqui. Isso eu achei completamente impossível de imaginar esse negócio aqui. Ele tinha uns 10 minutos aqui. Cavalo D5 e cavalo pro C7. Com a ideia de cavalo B5 e aí o rei tá preso, né? Mostrando agora é muito fácil você ver que o rei tá levando mate. Mas e pra pensar isso lá atrás, né? Também achei impressionante. Então rei B8. Trazer o rei pro jogo. Cavalo B5. Com essas ideias de tentar dar mate agora, né? E com a ideia de A6, né? Pra ganhar esse peão de B7 e coroar também. Então rei C8. Então ele calculou isso, que é meio forçado. Torre pro G6. Torre por F3. E mesmo essa posição aqui eu achei que não era tão simples, né? E de fato não é mesmo. Quer dizer, de fato é, mas assim, não é tão óbvia a vitória que ele encontrou, né? Porque eu achei que cavalo D6 direto. Só que aí eu troco. E... enfim, um lance do tipo torre E3 de repente, né? Não sei. Torre F5 talvez seja melhor. Não, mas aí lá. Torre E3. Na verdade vai ser parecido com a partida. É que ele vai entrar numa versão com um tempo a mais, na verdade. Mas enfim. Isso aqui também acho que é bom, na verdade, para as brancas, né? Porque eu vou trocar aqui. É que se eu comer aqui direto, torre por E5, eu não tenho torre D5, né? Então provavelmente eu vou ter que jogar E6 aqui. Aí D3. E agora, na outra variante, eu tô trazendo o rei para F2 já, eventualmente, né? E se eu jogar E7 aqui não é a mesma coisa, né? A minha ideia de brancos é trocar o peão de D3, comer o peão de D3 e jogar a torre D5 depois, né? Pra ficar atacando esse peão. Também acho que ganha, na verdade, né? Não sei se tem algum recurso que eu tô deixando passar. Depois de torre por D6 aqui. Acho que é isso mesmo. Mas ele jogou rei G2. Que faz a torre ir pra outra casa. Torre B3 e agora cheque. Troca lá. Torre E3. É a mesma posição, só que ele ganhou. Ele tá com rei em G2 agora, né? Aí E6. E se D3. Acho que ele poderia jogar tanto rei F2, né? Acho que rei F2 mesmo, né? Se cheque, torre rei F3. E se rei C7, eu ganho o peão aqui. Torre E6, torre D5, né? E o rei, ele vai ter que vir pra G2 e F3, né? Então ele ganha um tempo mesmo, né? Pra trazer o rei pra G2. Não sei se o mesmo final com o rei H3 teria alguma dificuldade técnica, mas o que ele fez certamente é mais preciso. Mesma posição com o rei em G2, que o rei já tá entrando pra atacar a torre e subir aqui, que nem vocês vão ver que ele vai fazer, né? Subir aqui pra trás desse peão. Então ele jogou E6. Na verdade foi assim, né? Trocou, torre E3, aí E6. Jogou rei C7. Porque eu comentei do D3, né? Rei F2. Torre por D4, torre por E6 e aí torre D5. E a posição tem que estar ganha, né? Porque eu estou defendendo meus peões, meu peão de A5. Se precisar, eu instalo minha torre em G5 aqui para defender todos os meus peões, né? Meus 3 peões ficam defendidos. E eu consigo subir com o meu rei à vontade. Não tem contra-jogo. Esse que é o triste nos finais, não tem contra-jogo. Então torre D5 jogou torre H6. Nem precisou fazer isso do torre G5. Jogou rei F3, rei B8. Mas também já não tem muita esperança. Rei C6 não mudaria em nada. Rei B8, rei F4. Rei A7, rei G5. Torre H8. E aqui é a última mini armadilha do Karjakin, né? Que se jogar rei G6, parece ganha o peão, perde o peão de G3, né? E aí deve estar ganho ainda, mas não tem necessidade nenhuma disso, né? Carlsen jogou rei F6, que é muito melhor. Porque estou ameaçando o rei G7 agora para comer o peão. E no caso de torre G8, torre G5 acredito que seja extremamente cruel. E se torre H8 agora, aí sim rei G7 ganha o peão, né? E se qualquer outro lance,
sei lá, esse eu posso jogar rei G6, e quando torre F3 eu como de rei e não preciso tirar minha torre da defesa. E o triste é que a torre fica parada em G5, porque defende todos os peões mesmo, não preciso fazer força nenhuma, né? É só jogar rei G6, H5, H6 e ganhou. Então é isso, tivemos a primeira vitória do Carlsen, depois de 10 partidas. O Karjakin estava um ponto na frente, agora tá tudo igual, 5-5 depois de 10 partidas. E agora, o que vai acontecer, será? Tô curioso para ver a coletiva de imprensa, que eu não vi ainda. Não sei como é que o Karjakin tá, o que ele tá sentindo. O Carlsen deve estar super aliviado. Ele deve estar se sentindo muito confiante agora, o Carlsen, que depois dessa vitória, bem no estilo dele, exatamente como ele queria ganhar o match desde o começo, jogando essas partidas longas, pressionando, passando pela defesa, pelo bloqueio do Karjakin, vamos dizer, Então ele conseguiu esse ponto, que foi muito importante. Talvez o ponto mais importante da vida do Carlsen até hoje, para tirar essa vantagem do match, do ponto que ele estava atrás. Então a gente tem mais 2 partidas agora. Amanhã é dia de descanso, Amanhã é sexta-feira. No sábado tem uma partida. Domingo é dia de descanso de novo. Então não tem 2 partidas seguidas dessa vez. Então vai ter dia livre na sexta, vai ter dia livre no sábado. E aí a gente tem... Não, no dia livre no domingo, Sexta e domingo tem dia livre. E as últimas rodadas, então, no sábado e na segunda-feira, 5 da tarde, horário de Brasília. Vocês têm os sites aí na descrição do vídeo para acompanhar os lances ao vivo. Não sei, o Karjakin vai tentar voltar, acho, depois dessa derrota. Vai tentar fazer a parte dele, jogar de brancas, tentar pressionar, vai jogar E4, eu acho. E vamos ver. Vamos ter o Carlsen bem confiante. Acho que a gente vai ter um Carlsen extremamente sólido na próxima partida. Na penúltima, na 11ª. Porque se ele empatar, ele tá onde ele mais quer. Ele vai jogar a última, tranquilo, extremamente confiante. Acabou de mostrar que ele pode fazer umas partidas incríveis ainda, E vai tentar ganhar o match na última partida, se ele conseguir empatar a próxima, Agora, não podemos esquecer que o Karjakin tá jogando muito bem, tá muito firme, ele não se abala fácil. Então ele pode voltar na próxima, pressionar de brancas, pode muito bem ganhar de brancas, pode botar a pressão de novo no Carlsen, Então, isso aqui foi um super passo pro Carlsen. Melhorar as chances dele no match, empatar, Agora ele não precisa mais ganhar nenhuma para ir pro desempate. Só que o Karjakin tá longe de estar morto, Eu acho que o Carlsen agora ele é favorito, com certeza, Primeiro por ele ser o favorito desde o começo, O Karjakin mostrou muito xadrez nesse match, mostrou muita consistência. E o Carlsen tá na ascendente agora, Mas não quer dizer nada. Então vai ter muita emoção ainda. Essas partidas são muito tensas. Cada um vai ter uma partida de brancas, O Karjakin de brancas na próxima. E o Carlsen fecha de brancas na última. Vamos ver. E aí, se tiver 2 empates, ou enfim, uma vitória de cada, a gente tem um dia livre na terça, se não me engano, e quarta-feira tem os desempates. Que aí vai ser a maior loucura de todas, Que é o que todo mundo quer ver, esses desempates de partidas rápidas valendo o título mundial, Certo, pessoal? Então, terminamos a análise da 10ª partida. Partida muito legal, muito, muito instrutiva mesmo. Vai estar em muitos livros essa partida, com certeza, de finais principalmente, Não esqueçam de comentar e dar a opinião de vocês. Estamos com 1.800 inscritos já, quase chegando na meta de 2.000 aí antes do fim do Mundial, que tá bem legal. E nos vemos provavelmente no sábado, com a análise da 11ª partida. Valeu, pessoal. Obrigadão por ficarem até o final aí e até a próxima.